O que eu ia dizer é assim, quando eu digo esse chegar mais perto da gente, eu não estava nem pensando nesse sentido de tomada, mas eu digo assim, por exemplo, a gente tem aí países recebendo muitos imigrantes que vão e vai muita gente, vai muita gente. Então, cada vez que se chega 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, e no meio dessas 200 mil pessoas que tem muita família, criança, e que se estabelecem em outros países, vai um desgraçado que 15 dias depois tá cometendo um ataque no meio de Paris, sabe assim? Então, esse problema do terrorismo lobo solitário que aconteceu em Paris, que são pessoas que ou nasceram na França ou em outros países europeus, mas são descendentes de imigrantes de países do norte da África ou do Oriente Médio. Eles estão num limbo de geração. A geração que chegou sobreviveu. A segunda geração é grata por poder estar lá. E a terceira geração não se encontra. Ela não se identifica nem com cá nem com lá. E aí vem um grupo e fala, olha, vou criar um califado. Aí vira real. E aí o cara sente um senso de propósito. Entendi. Aí tem um processo de awakening, que seria o acordar. Que é o que a gente chama de o processo de radicalização. Foi feito isso com alguns pilotos dos aviões do 11 de setembro. Um dos pilotos, que era um libanês, ele estudava numa universidade se não me engano, era em Hamburgo, na Alemanha. Tem um filme que chama A Célula de Hamburgo. Eu acho que é Hamburgo, eu tenho quase certeza. E ele não era nem religioso, classe média, não religioso. E devagarzinho tinha um cara lá na universidade, começa a fazer um contato com ele, começa a levar ele pra mesquita, começa a fazer aula, começa a levar ele, começa a mostrar um monte de coisa, começa a explicar um monte de história, com aquela retórica e narrativa que vai voltar ele ao ódio, etc e tal. E devagarzinho, aí ele vai pro Afeganistão, faz um treinamento, volta, e devagarzinho tem um processo de radicalização. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Isso foi feito com essa ideologia. Você pode fazer isso com outras ideologias também. Isso foi feito com ele, e ele foi e jogou o avião nas torres. E ele era casado. E a mulher dele não sabia. Ela não sabia? Não. Era só mais um dia de trabalho. Não sabia. Ele ligou do aeroporto, ficou em silêncio, desligou e entrou no avião. Não falou nada. Então, assim, existe aqui uma... Cara, que loucura. Então, existe aqui o que a gente chama de awakening, que é esse processo de radicalização, etc e tal, que vai devagarzinho conquistando. Então, essa galera que está na Europa, os imigrantes, a maioria deles, eles querem isso que a maioria das pessoas no mundo também quer. Ter um trabalho, ter dinheiro, poder comprar comida, ter coisas que possam te dar uma vida minimamente confortável, cuidar dos seus filhos e acabou. E você ter você viver sua vida dessa forma. Existem algumas pessoas que não, que almejam mais, e outras pessoas que almejam também destruir tudo. Eu acho que a Europa pode chegar a enfrentar problemas sérios com o terrorismo no futuro. E aí vai ter uma série de equilíbrios e desequilíbrios que vão acontecer em leis dentro da Europa para fazer com que, ao mesmo tempo que existe um Homeland Security, né, uma segurança nacional interna que evite atentados, uma proteção aos direitos de privacidade e direitos civis da população.